comprar um imóvel tombado, a pessoa assume o compromisso de manter as características daquele bem. Nos casos em que o proprietário prova não ter condições de bancar essa proteção, a responsabilidade pode ser transferida para o Estado. Foi o que aconteceu em Antônio Prado, no interior do Rio Grande do Sul. América, América, América. Essas cenas do filme O Quatrilho mostram um pouco das características da Serra Gaúcha. A região guarda um rico patrimônio da época em que os imigrantes italianos chegaram ao Brasil. La América, la lunga e la larga. Antônio Prado é considerada a cidade mais italiana do Brasil. E não é por acaso. O município de pouco mais de 13 mil habitantes tem 48 residências típicas daquele país. Todas foram tombadas pela União. Essa casa, erguida em 1941, ficou conhecida como a residência da família Poian. Quase meio século depois, a construção foi considerada patrimônio histórico nacional. A parte de baixo é de alvenaria e era usada pelos primeiros moradores como um ponto de comércio. Já esse andar revela um pouco mais de sofisticação. Ele foi todo construído em madeira e servia de residência para a família. Mesmo tombados, boa parte dos imóveis continua ocupada. Na maioria, os moradores são descendentes dos italianos. O problema é que, pelas regras do tombamento, as pessoas são obrigadas a preservar as características das casas, um cuidado que tem sido ignorado. O grande problema do proprietário de um imóvel desse é que ele às vezes herda, às vezes compra esse imóvel e então esse imóvel tem um ônus. E a reforma de um imóvel desse, a utilização, ela exige um investimento adicional que, em geral, as pessoas não têm condição de fazer. No caso da residência da Poian, os sinais de destruição foram constatados em uma vistoria feita pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Os atuais proprietários comprovaram que não teriam como arcar com a recuperação da residência, que está vazia há mais de uma década. Com isso, o custo da restauração foi repassado à União. Existia um problema grave estrutural, né, que ela não tinha fundações e a madeira desceu, causando então uma certa torção na questão estrutural, e também o madeiramento externo estava bem degradado. A situação do prédio levou o Ministério Público a denunciar o IPHAN, que acabou condenado no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O determinante é que nós constatamos que, efetivamente, naquele imóvel estava havendo um dano. Estava uma situação em que alguém tinha que fazer alguma coisa para manter aquele patrimônio como deve ser, ou seja, um patrimônio histórico preservado. O IPHAN deve gastar R$350 mil com as obras. Um investimento que não parece ser bem compreendido, pelo menos por parte dos moradores. Para mim está errado isso aí. Por quê? Mas aí poderia botar um prédio aí, essas casas velhas aí. Isso é uma coisa boa pela história. Mas assim, se fosse olhar pela crescimento da cidade, eu acho que isso ali não sei o que ele está ajudando. E eu sou italiano. Imagina se eu não fosse. Envolve toda a história dos italianos, né? Construíram uma estrutura aqui, eu acho que deve permanecer. É uma história, né?